tudo bem? Bem-vindo ao canal Coisas da Mente. E hoje o assunto é o que fazer quando a gente está vivendo um problema que não tem como resolver rapidamente, que não é vou falar com a pessoa e vou resolver, vou lá, vou esclarecer um assunto que ficou mal entendido, vou lá, vou comprar, vou devolver, alguma coisa que aconteceu e que tu tá numa situação e vivendo uma situação problemática que tá te causando dor, enfim, sofrimento até. Mas não é uma coisa que se resolva da noite pro dia, que você, com uma ação tua, você vai lá e resolve. Então, que depende de outras pessoas, ou depende de um processo para conseguir ser resolvido, ou tem várias coisas linkadas a essa situação que precisam ser esclarecidas. Então, primeira coisa, entender que a dor, tá? O desconforto da situação é natural, é normal. Não tem como a gente se sentir confortável numa situação dessas. Isso seria algo contra a natureza humana mesmo. Mas sofrer com isso é opcional. Por quê? Porque a gente tá vivendo uma vida que no decorrer da nossa vida, a gente vai ter várias situações para resolver problema e a gente, com o passar do tempo, percebe que muitas coisas é resolver, aprender, não repetir. Resolver, aprender e não repetir. Não adianta pensar que tá, agora eu vou resolver os problemas da minha vida, vou resolver tudo e acabou-se. Agora eu vou viver feliz para sempre, agora eu vou viver em paz. A gente só tem paz quando a gente entra na guerra. Então, quando a gente luta, a gente vence a luta, aí vem a paz. Quando você tá tudo muito assim, de boa, sem desafio, sem nada assim, ninguém assim, ó. Se você não desagrada ninguém, se ninguém se incomoda com alguma coisa que você faça, então tem alguma coisa de errado. Porque as pessoas são diferentes, é normal existir atrito, é normal existir alguma discussão, é normal existir atrito, que eu digo assim, eu não concordo com o que a outra pessoa tá fazendo ou tá falando quando eu trabalho com pessoas, até dentro de casa. O marido tem alguma atitude, a gente não concorda, ou a gente se comporta de uma forma, o marido não gostou, então quando tá tudo muito bem alinhado, que não tem discussão, alguém tá se anulando. Então, se ninguém se incomoda com nada que a gente faça, é porque as nossas atitudes estão em agradar o outro. Se a gente está buscando agradar o outro, a gente vai desagradar alguém que é nós mesmos. Então, a nossa atitude não tem que ser baseada no agradar, tem que ser baseada no que é correto, no que é adequado, nas consequências que aquilo vai gerar. Vai gerar consequências boas? Ok, não vai gerar. Ou eu vou ter que me anular para fazer tal ação? Opa, então ali não tá adequado. Então, volto à pergunta inicial. O que fazer quando a gente está vivendo uma situação problemática que não é que não é simplesmente ir lá e falar com uma pessoa ou comprar, devolver, enfim, e já resolveu. Tá. Primeira coisa, eu até anotei aqui. Primeiro pensamento que a gente tem que ter. O que eu preciso aprender com essa situação? Eu, por exemplo, meu perfil, quando eu penso algumas coisas assim, eu preciso anotar. Então eu tenho que pegar um papel e anotar o que eu pensar naquele momento, as ideias que vierem na minha mente, mesmo que às vezes seja um pouquinho confuso no primeiro momento, até acertar, eu preciso anotar. Então, às vezes é melhor pra gente analisar, se é melhor anotar mesmo no papel. O que eu preciso aprender com tal situação? Primeira coisa que a gente tem que pensar. Para quê? Para não repetir, para daqui a pouco ver que às vezes aquela situação nem é tão ruim assim, entende? Primeira coisa que eu preciso aprender. Segunda coisa, como resolver a situação da forma mais rápida possível, sem fugir dela, sem dizer assim, ó, não é comigo, vou empurrar pro outro. Por exemplo, tô vivendo um problema nessa situação no meu trabalho. Vou trocar de trabalho. Vou começar a mandar currículo e vou trocar de trabalho. Isso é fugir.
Porque se é uma situação que se levanta ali, daqui a pouco eu troco de trabalho, vai se levantar ali, troco de trabalho de novo, vai acontecer de novo no trabalho. Se é uma coisa que, por exemplo, uma situação, um problema que eu arrumo por não ter posicionamento, ficar sempre em cima do muro e as coisas vão se desalinhando até acontecer uma situação ruim. Então, é uma coisa que, por falta de posicionamento, se eu não tenho posicionamento ali, eu não vou ter posicionamento em outro lugar, porque aí a questão é comigo. Eu tenho que ter posicionamento, e ali, no momento que eu aprendo a ter posicionamento, eu vou desagradar as pessoas, mas eu não vou mais criar problema para mim com relação a isso. Então, sem fugir. Terceira coisa, e última, que a gente tem que pensar de forma automática, assim. Como essa situação que eu tô vivendo hoje pode ajudar outras pessoas a não viver o que eu tô vivendo ou a sair dessa situação que eu tô vivendo. Então, o que eu tenho que aprender? Como que eu resolvo da forma mais rápida possível? Sem fugir. E a terceira coisa é como ajudar, como que as outras pessoas vão poder se beneficiar com essa situação que eu tô vivendo, né? Porque a gente às vezes aprende muito com situações dos outros. A gente vê tal pessoa errando e a gente pensa, poxa vida, eu não quero passar por essa situação também. Então ali a gente já começa a ver, analisar algumas coisas comportamentos que a gente tem que não deveria ter para não entrar em problema. Então, assim, ter um problema, não desespero. Entender que é natural, é normal viver com problemas, mas que não é normal ficar repetindo esses problemas, as mesmas situações, as mesmas circunstâncias, os mesmos erros. Não é normal, por exemplo. Se é falta de posicionamento, então eu resolvo a minha vida quando tiver um posicionamento. Você tem que ser agressivo às vezes para ter posicionamento. Porque as pessoas, quando as pessoas convivem com a gente e a gente não tem posicionamento, as pessoas estão acostumadas a passar por cima da gente, das opiniões, enfim, até das ações que a gente toma, né? As pessoas acostumam ela não tem posicionamento, ponto. Então, dali tu tem que chegar e dar um basta. Às vezes tem que ser um pouco agressivo, sim. Pra pessoa, opa, tô errando com ela, não vou mais fazer. Ou, se for alguma pessoa narcisista, ela não vai dizer que ela tá errando. Ela vai dizer, nossa, fulana se irritou, nossa, se irritou por nada, tá num dia ruim, a culpa nunca é dele, né? O narcisista nunca se coloca como culpado de nada. Mas no fundo ele sabe que ele vai ter que respeitar. Mesmo ele achando que a pessoa que tá com problema, ele vai entender que ele tem que respeitar, que ele não pode mais passar por cima dela. Então, às vezes, se a gente tem muito um comportamento com falta de posicionamento, vai chegar um momento na vida que a gente vai ter que ser até agressivo para demarcar o nosso território, demarcar as bordas que a gente não conseguiu ter até agora e começar ali, ó, daqui eu começo minha vida com posicionamento. Esse é um exemplo, né, de problemas que podem acontecer na vida da gente por a gente não ter posicionamento, mas existem vários. Então seria isso, essas três dicas, essas três questões que eu queria comentar com vocês sobre o tema do vídeo. Obrigado pela sua atenção, deixe seus comentários, sugestões, enfim, quer comentar que problema que você tá passando na tua vida, para eu daqui a pouco pensar um pouquinho, pesquisar e voltar com outro vídeo para responder alguma dúvida, alguma sugestão, alguma dica que possa te ajudar mais diretamente. Deixa o comentário que eu, assim, na medida do possível, vou estar respondendo com todo carinho. Obrigada, gente, até!